Boa tarde, meu nome é Tatiana Barbosa. Estou apresentando meu trabalho de Saussure para a matéria de estudos linguísticos. Desde muito cedo, Ferdinand foi iniciado em uma educação direcionada à linguística. De acordo com os registros da família dele, é um amigo da família que exerce o papel de padrinho nessa questão dos estudos linguísticos. O filólogo conhecido como Adolphe Pictet, eu não sei falar o nome dele direito, é quem exerce essa influência nele, que mantém os estudos linguísticos enquanto cursa Física e Química na Universidade Alemã de Leipzig. Isso foi uma coisa engraçada, porque eu nunca imaginei que ele tivesse esse tipo de estudo de Química e Física antes de se tornar o fundador da linguística como nós conhecemos. Decidido a seguir esses estudos que esse padrinho apresentou a ele linguística, ele entra para a Sociedade Linguística de Paris. E lá, como um jovem estudante, ele publica o seu primeiro e único livro. Eu não sei falar o nome dele direito porque está em francês. É Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européias. Eu acredito que é a memória do sistema primitivo das línguas indo-europeias. Isso foi em 1879. Esse título levou o Saussure a um prestígio acadêmico e ao engaje nas suas pesquisas e comparações. Posteriormente, seguindo esses estudos, ele aperfeiçoou-se em indiano, celta e sânscrito. E aos 21 anos, ele concluiu o doutorado dele na universidade, com uma tese sobre o sistema de vogais nas línguas indo-europeias. Ele continuou publicando as suas teses acerca das línguas e as suas particularidades quando ele regressou a Paris e começou a ministrar aulas de linguística histórica na École des Hautes Études. Também não sei se pronunciei direito, por favor, porque está em francês, em Paris, direcionando as suas lições especialmente para o alto-alemão, para o sânscrito e para o gótico. Após o seu retorno a Genebra, Saussure ministra também aulas de linguística histórica geral, sânscrito e também filologia indo-europeia. A história ainda acontece em Genebra, quando no ano de 1897 ele fica muito famoso. O nome dele é muito mencionado, ele tem grande prestígio e suas aulas são cada vez mais disputadas, os seus alunos cada vez mais fiéis. E conforme os anos se sucedem, ele segue lecionando sânscrito e filologia. Quase 10 anos depois desse momento, é que Saussure é encarregado de trabalhar no cargo que mudaria a história da linguística como nós conhecemos. Foi em 1906, quando ele é encarregado de ensinar linguística geral, e com isso ele realiza conferências que apresentam alguns novos conceitos que mudam radicalmente o modo como se encarava a linguística naquela época. As ideias dele são incríveis. É inegável a contribuição dele às suas teses e dicotomias apresentadas nas suas conferências, que mudam drasticamente o que se era conhecido por linguística na época. Graças aos seus estudos, a linguística ela adquire uma autonomia e seu objeto e método próprios passam a ser fixados. A gente tem que entender que ele revolucionou tudo que se conhecia naquela época a respeito de linguística. Os seus estudos e as suas teorias, elas reverberam pelo tempo, servindo de modelo e inspiração para a corrente estruturalista, que se intitularia pós-saussuriana. E o seu legado acabou abrangendo áreas do contexto social, cultural, psicológico, entre outras áreas. Muitas coisas que o homem procurou encontrar durante os séculos foram respondidas e englobadas pela corrente saussuriana. A linguística ela não foi considerada como ciência por muito tempo, porque ela não tinha um método de estudo, ela não tinha um contexto, um estudo científico sobre a língua, sobre todos os seus elementos. Ela passou a ser considerada a partir desse lançamento do Saussure.
A gente considera a linguística o estudo científico sobre a língua e sobre a linguagem verbal humana, já que ela procura explicar e descrever os fenômenos linguísticos. A partir dessa concepção de língua e linguagem, foram surgindo diferentes áreas de estudos dentro da linguística. Ela é uma ciência relativamente nova, que estuda a linguagem verbal humana e tem há cerca de 20 anos, por exemplo, ela não estava no curso de letras. Quem quisesse estudar linguística teria que fazer um curso à parte. O Saussure entende que a linguística, tem um lado social e um lado individual, sendo impossível conceber um sem o outro. No entanto, ele diz que o lado social se sobressai do individual na medida em que ele é representado pela língua, enquanto o último é pela fala. Há um privilégio da língua nessa posição. Apesar da linguagem ser uma soma de língua e fala, a primeira tem uma especificidade e uma base irredutível para ser objeto de estudo de uma ciência específica, enquanto a segunda pode ser estudada pela fisiologia, em relação ao aparelho vocal do corpo humano, e pela psicologia, na produção individual do som na comunicação. Então é necessário colocar que primeiramente no terreno primeiro a gente entra no terreno da língua, toma ela como norma de todas as outras manifestações da linguagem. A língua, por sua vez, ela não é confundida com a linguagem, apesar de ser essencial para ela. A língua é condição de possibilidade de uso da faculdade da linguagem e produto da sociedade. Ela é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Ao mesmo tempo, a língua não se confunde com a faculdade humana de constituir uma língua. Enquanto essa é natural à humanidade, conforme argumenta Saussure, a língua é um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas. É posterior, é o produto dessa faculdade primeira. Concomitantemente, o uso da faculdade humana de articular palavras só acontece com a colaboração da coletividade, que fornece um instrumento criado por toda ela, a língua. Daí seu papel central formando uma unidade da linguagem. Enquanto sistema, a língua tem na associação e coordenação de signos o seu diferencial, já que o signo isolado pertence a um ato individual, mas a língua pede sua abordagem como fato social da linguagem. Para o autor, há um meio termo entre a individualidade dos falantes e a língua enquanto fato social. Assim, na prática, todos acabam reproduzindo de maneira aproximada os mesmos signos para significar os mesmos conceitos. A cristalização social da língua ela não deve ser atribuída ao elemento fisiológico da linguagem, já que ao ouvir uma língua que a gente não conhece, é possível entender o som, apesar de não compreender o seu significado compartilhado socialmente. Também não se deve ser atribuída ao elemento psíquico, pois Saussure enfatiza que a execução de sons é de responsabilidade e liberdade individual. A fala é sempre individual, e dela o indivíduo é sempre o senhor. A função de separar a língua da fala, retorna Saussure, é, primeiro, separar aquilo que é individual daquilo que é coletivo. Segundo, separar o que é essencial daquilo que é acessório. Afinal, a língua poderia ser materializada e praticada a partir de outros aparelhos que não o vocal, como a escrita ou através de símbolos. Tem-se como conclusão preliminar que a língua, enquanto fato da linguagem, é seu elemento coletivo e essencial, ao contrário da fala, que é um ato individual e mais ou menos acidental. A língua não constitui, então, uma função do falante. Ela é o produto que o indivíduo registra passivamente e não supõe jamais premeditação, e a reflexão nela intervém somente para atividade de classificação. Efetivamente, a linguística começou com o curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure em 1816. Como eu tinha dito, 10 anos depois de que ele já estava dando aula de outras línguas, como sânscrito e as línguas que eu já comentei. O curso de Linguística Geral foi uma obra póstuma, feita pela compilação de anotações de aulas dos alunos de Saussure. A linguística saussuriana se baseia nas 4 dicotomias, sendo elas sincronia e diacronia, língua e fala, sintagma e paradigma, e a mais importante,
significante e significado, que formam o signo linguístico. Sincronia e diacronia são estudos relacionados ao tempo. Sincronia é o estudo do recorte, e a diacronia é a análise através do tempo. Por exemplo, se um estudante de letras resolve estudar os recursos linguísticos na literatura através dos séculos, está fazendo um estudo diacrônico. Mas se ele resolve analisar apenas as obras referentes ao trovadorismo, por exemplo, ele está fazendo um estudo sincrônico, ou seja, estudando uma parte do todo temporal. Língua e fala são diferentes para Saussure. Para ele, língua é o sistema, é o todo, é o conjunto de signos que uma comunidade se vale para se comunicar, e também as regras que delimitam esse conjunto. Logo, língua é uma coisa coletiva, social. Saussure também chama a língua de langue. Já a fala é o uso individual, é a escolha de cada um, é a parole. Saussure, porém, sempre deixou bem claro que o objeto de seus estudos era a língua e não a fala. Sintagma e paradigma é outra dicotomia saussuriana. O paradigma é o conjunto de componentes do qual você pode se valer para compor o seu enunciado. Já o sintagma é a sua escolha. Por exemplo, quando você diz a manga é gostosa, você poderia substituir manga por cereja, laranja ou amora. As três são frutas, tanto quanto a manga, e você poderia as ter escolhido. Você também poderia substituir gostosa por deliciosa, saborosa ou boa. Os três são adjetivos que denotam aprovação. No entanto, você escolheu gostosa. O enunciado a manga é gostosa é o sintagma, a escolha lexal que você fez. Já todos esses outros termos dos quais você poderia ter se utilizado constituem o paradigma. Significante e significado é a dicotomia mais importante de Saussure, porque formam um signo linguístico, e como tudo significa algo, tudo é signo. Significante é a imagem acústica de algo, a parte material, como por exemplo, falar ou escrever a palavra árvore. Já significado é o conceito imaterial ou psíquico disso, ou seja, o conceito que se tem de árvore, quando nós pensamos em galhos, folhas, raiz, etc. Agora, uma coisa importante de falar sobre Saussure é a teoria do valor, que é um dos conceitos cardeais do seu pensamento. Sumariamente, essa teoria postula que os signos linguísticos estão numa relação diferencial e negativa entre si dentro do sistema de língua, pois um signo só adquire valor na medida em que não é um outro signo qualquer. Como disse a professora, como colocou a professora na apresentação da aula, um signo é aquilo que os outros signos não são. Como exemplo disso, podemos ter a diferenciação entre cão e homem. A característica positiva mamífero não os distingue, mas a característica quadrúpede, positiva no cão e negativa no homem, os distingue. Existindo outros animais com a característica quadrúpede, outras características devem ser consideradas para definir o que o animal é. Todavia, é definitivo que não são homem por não possuírem a característica bípede. Essa foi particularmente a pesquisa que eu fiz sobre Saussure. Várias coisas que eu não conhecia, porque eu não tinha entendido a partir da leitura do material da faculdade e por causa do pouco tempo que a gente tem com a aula, com a professora, mas me fez entender várias coisas que eu não tinha entendido. Mas o que mais me chamou a atenção, o que eu gostaria de deixar registrado no meu vídeo, é que quando a gente pensa em Saussure como o fundador da linguística, a gente não consegue visualizar a genialidade desse homem e a capacidade que ele teve da sua inteligência de descobrir diferentes outros campos que não são comentados quando a gente fala dele como fundador da linguística, né? O fato dele ter colocado a linguística como ciência de acordo com o que era considerado os requisitos para que isso fosse assimilado como tal. Como ele mesmo dizia, que não podia ser considerado ciência antes, quando era apenas um estudo da gramática, na parte do sânscrito e de outras línguas que tentaram colocar como gramática. Ele mesmo disse que nesse momento a linguística não podia ser considerada ciência.
Então, as descobertas que eu fiz dele a partir do estudo da vida dele antes de fundador da linguística me mostraram que, se ele tivesse tido mais tempo entre a gente, ele teria com certeza tido a oportunidade de pesquisar muito mais, de descobrir muito mais e de nos apresentar coisas muito mais interessantes a respeito da linguística. Então, é inegável a contribuição dele, as teses e dicotomias apresentadas por ele nas suas conferências. Graças aos seus estudos, a linguística adquire autonomia e seu objeto e método próprios passam a ser fixados. Pena que, inesperadamente, no dia 22 de fevereiro de 1913, ele faleceu prematuramente aos 55 anos em Genebra. E junto do seu óbito, inúmeras conclusões e ideias se esvaem para não trazer mais informações, mais luz ao nosso mundo. Nesse contexto de morte, tudo se direciona para uma opacidade e olvidamento ao redor do legado dele. Porém, não nos esquecemos das inúmeras retóricas de grandeza ao longo dos seus textos e desse modo, anos após a sua morte, que é o que eu não registrei anteriormente, 3 de seus pupilos resolvem iniciar uma compilação com as anotações dos alunos que compareceram aos cursos ministrados por ele. E assim, com muito empenho e respeito ao seu legado, Charles Bailey e Albert Scherrai, com colaboração de A. Hidlinger, editam o curso de Linguística Geral, que é conhecido como o Livro de Saussure, livro seminal da ciência linguística, e tal publicação tornou-se um marco dentro dos estudos linguísticos. Esse trabalho foi publicado em 1915 e ainda hoje é leitura obrigatória para todos os estudantes e pesquisadores de linguística que levam Saussure o prestígio que talvez nem ele mesmo tenha um dia sonhado possuir. Eu espero que as minhas informações tenham trazido novidades a respeito do grande mestre que foi Saussure e tenha explicado um pouco das suas teorias e da fundamentação da linguística como ciência. Obrigada pela atenção. Boa tarde.